União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde aos telespectadores, trabalhadores de saúde, trabalhadores da educação, aos conselheiros escolares de políticas sobre drogas e gestores, tanto da saúde como da educação, que estão nessa tarde de hoje acompanhando esse momento. A temática é valorizando a vida, os fatores de risco para autolesão, automutilação, que é o termo mais utilizado aqui no Brasil, e suicídio. E, assim, de início, eu gostaria de falar um pouco da pobreza terminológica da palavra, no qual o significado tem origem no latim, na junção das palavras sui, si mesmo, e caederes, ação de matar, matar a si mesmo. Então, assim, falar dessa pobreza terminológica é porque pensar o comportamento do suicídio, o ato do suicídio, é a pessoa que pratica o ato, ele não tem a intenção de matar, se na verdade ele está buscando uma forma de aliviar o sofrimento e a dor. E como o suicídio ele tem sido visto historicamente, eu acho que é importante a gente compreender esse caminho, esse percurso, para que a gente entenda até hoje como que é vista essa questão do suicídio na sociedade de um modo geral. Então, o suicídio, a princípio, ele tem uma conotação de pecado, isso quem traz é Agostinho de Hipona, o famoso Santo Agostinho. Depois, o suicídio, ele é visto ali como uma questão de um crime, onde, na Idade Média, onde a família dessa pessoa, o próprio cadáver, ele era punido, então eles tinham seus bens colhidos pela coroa. E após a Idade Média, vem a medicina, dando uma outra conotação de sofrimento psíquico e já patologizando o suicídio. E antes de falar dos fatores de risco para o suicídio, do suicídio em si, eu acredito que existem questões que são mais importantes, que são os fatores de proteção e que de fato valorizam a vida, a existência humana, e que também nós devemos pensar e considerar que quando a gente pensa a vida e a existência humana, ela não é uma receita de bolo pronto, e também de que o sofrimento ele é inerente ao ser humano, todos nós sofremos. E aqui eu coloquei alguns fatores de proteção, e aí a gente poderia colocar inúmeros fatores de proteção. O que são, na verdade, os fatores de proteção? São todos os recursos pessoais e sociais que protegem as pessoas de uma situação. E no caso aqui nós estamos falando, dando ênfase ao suicídio e à autolesão, mas que na verdade existem várias outras questões, ansiedade, depressão, que acabam sendo fatores de risco que a gente vai detalhar mais à frente. A princípio eu vou falar um pouco dos fatores de proteção. E aqui eu coloquei a primeira infância saudável, a fase da primeira infância, dos afetos bem construídos, a família, aí, uma família funcional, onde apresente um mundo onde coloque para essa criança a questão da frustração, da perda, que é tão importante porque a gente tem um problema hoje de comportamento social onde os pais facilitam tudo para os filhos, então, de repente, eles chegam na adolescência, que alguns atores até colocam que a adolescência é a saída da infância, para uma nova fase que, na verdade, também eles não são adultos. A gente pensa aí, infância, adolescência e a idade adulta. Eles chamam até de o momento, a fase do espelho vazio, onde muitas das vezes, esses jovens, esses adolescentes, eles se organizam em grupos no intuito de serem aceitos, Então, todas essas questões, elas precisam ser pensadas e uma primeira infância saudável é preponderante para viver bem e para valorizar a nossa existência. E eu coloquei aqui também exatamente a questão do apoio da família, de amigos, os relacionamentos significativos e as crenças religiosas, culturais e étnicas. Mas a gente tem que pensar que algumas questões, assim como em alguns momentos e alguns contextos, elas são fatores de proteção e que valorizam a vida, elas também podem se apresentar em algum momento como os fatores de risco. Envolver-se na comunidade, ter uma interação, de certa forma ter uma vida social satisfatória. Integração social, como por exemplo, através do trabalho e do uso construtivo do tempo e do lazer, o acolhimento, o cuidado,
né? E aqui eu coloco que a escola ela é uma rede de proteção, o acesso aos serviços e cuidado de saúde mental, e dou uma ênfase especial às políticas públicas, em especial a política de saúde, né? Conhecer a rede de atenção à saúde e a rede de atenção psicossocial. E aqui eu volto para uma questão muito importante, que é você pensar a ponta. Quando você pensa um serviço de saúde, que ele vai estar disponibilizado, né, nos municípios mais distantes desse país, vai ser aqui do Maranhão. Lá nós temos a rede, a atenção básica de saúde. Dentro da atenção básica de saúde, nós temos a equipe de estratégia de saúde da família. Né? E pensando a equipe de estratégia de saúde da família, hoje nós temos os NASF, que são os núcleos de apoio à estratégia de saúde da família, que temos profissionais, inclusive da área da saúde mental. E aí, o que nós vamos pensar? Eu quero trazer vocês aqui comigo para a gente se voltar para a realidade e pensar essa realidade e como intervir. Porque por mais que não exista uma receita de bolo pronto para tratar essas questões, a gente tem que apontar caminhos. Não que exista um caminho certo, mas caminhos construídos a partir da experiência e de cada trabalhador de saúde que está ali. E aqui eu destaco o papel do agente comunitário de saúde, que é quem está no território, que é quem faz escuta, né? E de que forma a gente tem pensado a formação dos agentes comunitários de saúde, se eles é quem conhece de fato aquela realidade. Né? Porque por mais que toda a equipe de estratégia da saúde da família deva fazer territorialização, quem está todo dia dentro da comunidade, dentro do território, é o agente comunitário de saúde. Né? E aí a gente tem que pensar todas essas questões que a gente chama de transtornos mentais comuns, como a ansiedade, a depressão. E hoje a gente tem instrumentos que fazem esse levantamento, e o agente comunitário de saúde tem a aptidão para compreender essa rede de serviço, essa rede de atenção à saúde e fazer os encaminhamentos necessários. Porque o que se percebe hoje, a partir de demandas que chegam, é que os usuários não conhecem a rede de serviço. Às vezes, a escola é na frente de um NASF, mas ele não sabe que o NASF tem um psicólogo. Né? Então, a gente precisa ainda disseminar muito a rede de atenção à saúde para os usuários, em especial para os alunos, para os professores, que muitas das vezes se veem sem saber como lidar com essas questões, né, de ansiedade, e também não só dos alunos, mas dos próprios trabalhadores, né? Até que ponto esses trabalhadores eles também não estão adoecidos. Então, tudo isso se coloca como questões a ser pensar essa rede e se utilizar dessa rede. Eu tenho defendido que se a rede não funcionar, o que vai funcionar? Né? Que está aí todos esses profissionais conhecendo, né? E aí a gente sai da atenção básica, a gente tem a rede de atenção psicossocial, que tem profissionais especializados na saúde mental. Né? Então, esses são fatores de proteção e eu evidencio, né? Hoje a gente vê um desgaste das políticas públicas, uma desvalorização daquilo que é público, mas o que é público é do povo, é para todos. Né? E acho também importante hoje a gente fazer afirmativo e defender o Sistema Único de Saúde, né? Universal, gratuito para todos. Né? E agora eu vou colocar os fatores de risco, que eu acho que é preciso compreender, né, que são questões que antecedem à autolesão, ao suicídio, mas que também não menos importante, que precisam ser bem pensadas, bem trabalhadas e aqui colocadas. O que são os fatores de risco? São todas as situações que irão contribuir para o aumento de ocorrer um comportamento. Nesse caso, a gente está falando de dois específicos, né, que é a autolesão, a automutilação e o suicídio. As categorias em que podem ser incluídos fatores de risco internos relacionados com a pessoa. Há fatores de risco externos relacionados com a pessoa, o contexto familiar e o contexto escolar, ou seja, o contexto social. E a gente colocou o bullying, né? O bullying é muito presente dentro das escolas e ele sim se constitui como um fator de risco para o suicídio, né? Uma família disfuncional, né? Uma família sem esse vínculo, né? Assim como também um luto mal elaborado. Então, aqui a gente poderia pensar num fator de proteção chamado pós-venção. Por exemplo, se a gente se voltar aqui para o contexto da escola, aconteceu um caso de suicídio na escola, né? E não é feito nenhum trabalho, a gente tem que pensar que aquele adolescente ele tinha um grupo, ele tinha amigos que eram bem próximos a ele, e que se não for feito esse trabalho de pós-venção,
esse luto mal elaborado, ele pode ser um fator de risco do suicídio para esses outros alunos, né? E assim como a questão também da baixa autoestima, de transtornos mentais, e aí a gente vai considerar os mais diversos transtornos mentais como ansiedade, a gente tem jovens muito ansiosos, né? A juventude hoje, ela não sabe lidar com o sofrimento. Por quê? Porque ela não é preparada para isso, principalmente na base, no seio familiar. Assim como a família é um fator de proteção, você tem uma família estruturada, o contrário disso também se torna um fator de risco, né? E a comorbidade, né, de diversos transtornos mentais comuns. O adolescente hoje, ou a pessoa adulta mesmo, ele tem uma ansiedade bem acentuada e faz o uso de substâncias psicoativas. Isso potencializa de forma bem assim, significativa os riscos disso. Assim como condições clínicas, né, incapacitantes, o desinteresse por atividade que gostava, né, um determinado... Eu estou voltando muito para essa questão do jovem porque a gente, a princípio, a gente tem como objetivo pensar essas questões para a juventude, para os estudantes, né? O desinteresse por atividades que gostava. Às vezes esse aluno, ele gostava de jogar handball na escola e de repente ele começa a se afastar disso. Isso é uma questão sintomática para a gente ter um olhar especial, um olhar cuidadoso, né, e afetivo com esse aluno, né? E aqui eu coloquei o trabalho, pensando que o trabalho, assim como ele pode ser um fator de proteção, ele pode potencializar a existência humana, né? A pessoa está em sofrimento e às vezes ele vai para aquele trabalho, a dinâmica do trabalho faz com que ele se envolva, com que ele se sinta importante. O trabalho também ele pode ser um fator de risco. É uma questão hoje muito comum e que já tem sido discutida, que já tem lei em torno disso, é a questão do assédio moral, que é quando alguém que é superior a ti, no teu trabalho, ele te negligencia, ele te humilha perante os colegas, o trabalho nesse momento ele se torna um fator de risco. Ele otimiza o sofrimento e desencadeia para processos e comportamentos como o suicídio, por exemplo. Né? E a questão do desemprego também, ele também é um fator de risco. Aqui eu coloquei, tem uma música do Renato Russo, que é Clarice, né? Porque ela me remete bem a essa questão do jovem hoje, o jovem que se autolesiona, né? E eu acho que é importante a gente destacar aqui também que a autolesão, ela também pode ser, de certa forma, um fator de proteção, entre aspas, para o suicídio. Por quê? Porque o jovem, quando ele se autolesiona, que a literatura tem apontado, é que, na verdade, ele está querendo eliminar uma dor. Que dor é essa? A dor psíquica, né? A dor que ele está sentindo. Então, ele começa a autolesionar seu corpo com esse objetivo de mudar a dor, de deixar de ter aquela dor psíquica e passar a ter uma dor física. Então, existe aí um processo de homeostase, de equilíbrio entre a dor e a realidade que está ali para esse jovem. Né? E eu falo do jovem porque é o público que mais está dentro desse quadro de autolesões. E a Clarice está trancada no banheiro. Essa é parte da letra da música de Renato Russo, que diz, né? A Clarice está trancada no banheiro e faz marcas no seu corpo, com seu pequeno canivete deitada no canto, seus tornozelos sangram, e a dor é a menor do que parece. Quando ela se corta, ela se esquece que é impossível ter a vida calma e força, viver em dor, que ninguém entende. Tentar ser forte a todo e a cada amanhecer. Clarice só tem 14 anos. E aí esse trecho dessa música, eu pensei nela exatamente porque se trata de uma jovem, né, que está se autolesionando e justamente nessa questão da fuga dessa dor. Eu usei algumas referências, artigos científicos, material, uma cartilha que foi produzida pelo Conselho Federal de Psicologia, né, que está disponível lá no site do Conselho, que pensando essa temática do suicídio para a categoria de psicólogos, né, e também produzida pelo um grupo de pesquisa no Rio Grande do Sul também, do Botega, para que também todas as referências serão disponibilizadas. E, ademais, obrigada e espero que a gente enriqueça mais o debate a partir das discussões.